Bem-vindos à Figueira TV e ao programa Cultur Foz. Hoje temos connosco o presidente da Associação Cultural Recreativa e Desportiva Marinhense da Marinha das Ondas, o Sr. Manuel Caiano. Bem-vindo, Sr. Manuel Caiano, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença e eu sei que esta associação está a comemorar o seu 63º aniversário. Exato, comemora no dia 4 de dezembro próximo. Como é que esta associação surgiu há 63 anos atrás? Esta associação foi uma aspiração de um grupo de jovens que nos anos, portanto, ela foi fundada em 1953, portanto, uns anos antes, bastante jovens, que pensaram em fundar, porque não havia na freguesia qualquer associação. E então fundar, ela teve numas casas emprestadas, primeiramente, depois voltou, saiu para outras um pouco já mais espaçosas e depois fizeram, portanto, foram os associados e as pessoas da Marinha das Ondas que ajudaram a construir a sede social onde hoje nos encontramos. Porque efetivamente a Marinha das Ondas ainda fica um bocadinho distante do centro da Figueira. Sim, 18 km. Cerca de 18 km. Havia a necessidade de se criar alguma coisa lá para mover os jovens e fazer alguns eventos. Exato. Para a população. Com certeza. E foi a primeira da freguesia, a primeira associação a ser fundada, que era portanto a mais antiga da freguesia, Marinha das Ondas. E é a única neste momento? Não, tem mais. Quer dizer, portanto, há a associação na Marinha, há do Conselho Morador de Sampaio, que é o Centro Cívico de Sampaio, há uma também que é o Centro Recreativo, Cultural e Desportivo da Marinha das Ondas, Praia da Leirosa, há um centro recreativo também nas Matas, mas ao que sei, a vossa é mais dinamizadora, digamos assim. Sim, aquilo teve fases, quer dizer, aquilo teve umas fases, em princípio, que era na verdade muito dinâmica, tinha muitos eventos, mas depois, como todas as coletividades, tem as suas vicissitudes, quer dizer, tem altos e baixos. Claro. Passou até por um período que esteve encerrada, quer dizer, aproveitaram depois para fazer melhoramentos, mas esteve encerrada. E depois de que reabriu, nunca mais encerrou. Quer dizer, portanto, agora, graças às senhoras que vieram dar uma dinâmica que ela não tinha, porque era só por homens, e que, na verdade, está agora no seu apogeu, com todos os eventos integrados já nas comemorações da coletividade para o próximo dia 4. Já iremos falar também sobre essas senhoras e essa dinâmica toda. Os fundadores foram o Aníbal da Silva Coelho, não é? Sim, ainda se lembra dos restantes também? Sim, lembro-me. Era o José da Costa Ferreira Carvalheiro, Dulcínio Caiano Pereira, Dúlcio Caiano Pereira, Jorge Pinto Vieira e é um senhor, não sei se é, eu creio que é Eusébio Carvalheiro, que ainda é vivo. Exato, que ainda é vivo, é o único fundador vivo. Muito bem. Senhor Presidente, portanto, nós vão comemorar agora o aniversário e vocês têm uma série de atividades programadas já a partir, aliás, já iniciaram, não é? Já. As próximas atividades, quais são? As próximas é agora, no dia 30, uma caminhada em que vão ser inauguradas também umas casas de banho, porque no pavilhão ginódesportivo, não naquelas instalações, que foram oferecidas pela Luziaves. Quer dizer, aproveitamos um almoço convívio resultante da caminhada e vamos inaugurar também e agradecer publicamente à Luziaves, que na verdade nos tem ajudado imenso. Devo dizer em relação a este aspecto, que antes a Luziaves parece que estava um pouco alheia ou eram as pessoas que não pediam, quer dizer, faziam de conta que a Luziaves hostilizavam-se, se calhar, digamos assim. Se calhar a Luziaves também não tinha conhecimento, provavelmente o que vocês iam fazendo lá, não é? Agora, evidentemente, ajudaram nessas casas de banho,
tinha também umas casas de banho, que as que existiam junto ao palco, que também substituímos o telhado, também a Luziaves ofereceu o telhado, quer dizer, tem-nos ajudado bastante. E esperamos que continue a ajudar, porque há muito mais a fazer. Além da associação, vocês também têm o Gimnódromo Desportivo, onde se realizou até há bem pouco tempo o desfile de moda, que eu tive o prazer e a honra de lá estar convosco. Exato, e foi onde agora se realizou um concerto com a Banda Filarmónica da Ilha. Para que isso acontecesse, porque um pavilhão ginódromo desportivo, obviamente as condições acústicas não são as melhores, ou são péssimas, claro, não dão. Claro. E, mais uma vez, tenho de falar nas senhoras, porque foram elas que, enfim, contribuíram com o seu trabalho de porem tiras de pano a cobrir todo o espaço, e aquilo não são quase 600 metros quadrados, é muito. Andaram umas até em cima de andaimes, quer dizer, aquilo foi um trabalho impressionante, mas resultou. Tiveram muita gente a assistir? Muita gente, mas devíamos ter mais, porque, na verdade, o trabalho que elas tiveram mereciam que o pavilhão estivesse completamente cheio. Mas isto é como todas as coisas. Algumas, no fim, de acontecer, aquilo foi tão bom, se eu soubesse, tinha lá ido. Claro. Às vezes também será falta de divulgação, Sr. Presidente? Porque o facto de vocês estarem a 18 km será um bocadinho falta de... Pois, não, eu não direi que teria sido bom, é capaz, quer dizer, não se locariam muitas pessoas daqui para lá, mas as pessoas, enfim, como a coletividade passou durante algum tempo, de facto, um período difícil ou menos ativo, claro. As pessoas estão um bocado céticas, não é? Será? No fim das coisas acontecerem, todas as pessoas dizem depois ficaram com pena de não terem ido. E eu daqui aproveitava para fazer um apelo, que o melhor, para que não acontecesse o mesmo, há outros eventos que temos para realizar. Portanto, no dia 30. E antes que nos esqueçamos, no dia 30, pode falar 30, já, a caminhada. Depois, no dia 6 de novembro, um encontro de grupos de dança juvenil. Depois, no dia 19... Dia 6, eu peço desculpa, às 16 horas, no Gimnódromo Desportivo também. No Gimnódromo Desportivo também. Depois, no dia 19... às 21 horas. Às 21 horas... há um grupo de danças de salão latino-americanas que já fizeram lá um espetáculo, foi um êxito e, portanto, as pessoas... Este do dia 19 é o único espetáculo que tem entrada a pagar. Paga, exato. Não é? Todas as restantes são gratuitas. Exatamente. E depois, no dia 20, é um grupo de teatro, vamos ter teatro, isto já na sede social, portanto, na Rua Domingos Pereira, vamos ter um grupo de teatro das matas. Eu penso que este cartaz está a passar nas redes sociais, de qualquer forma, eu volto a mostrar. Portanto, este é o cartaz que passará com toda a certeza nas redes sociais e que faz publicidade, portanto, ao aniversário desta associação, desta coletividade, e que faz todo o sentido as pessoas verem e assistirem, sobretudo. Não é assim, Sr. Presidente? Sim. E agora vamos falar exatamente um bocadinho sobre as grandes senhoras, que eu sei que é um conjunto de senhoras que vos ajudam a, de facto, manter a associação de pé. Se me permite, eu ia um bocadinho atrás para dizer que eu fui secretário da direção daquela instituição durante 6 anos. E depois saí pensando que não voltaria. Entretanto, fui convidado, alguns membros da direção convidaram-me para voltar de novo, e eu fui. E uma das condições que pus foi, sim senhores, eu vou para a direção, mas a Presidente da Assembleia Geral tem de ser uma senhora. E eu já a escolhi. Portanto, a escolha, a responsabilidade por a Dona Isabel ser a Presidente da Assembleia Geral da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Maranhense foi minha, porque eu convidei-a e pus como condição ser isso mesmo. Quer dizer, portanto, agora podemos então entrar no grupo. E agora sim, vou-lhe fazer a pergunta, e porquê a insistência de ser uma senhora e de ser a Isabel Cordeiro ao seu lado? Porque eu fui, durante 17 anos, presidente da direção de uma coletividade
aonde morei, uma terra chamada Samuco. O Samuco existe mesmo. Tem uma banda filarmónica, tem uma escola de música e naquela altura também tinha outras atividades de índole desportivo. E verificava que tudo o que se fazia, quer dizer, as direções era tudo homens, composta por homens, e tudo o que se fazia era pago. Quer dizer, nada era feito por senhoras sócias ou não sócias, mas pelo menos moradoras e amigas da instituição. Sempre entendi que, por vezes, a voz de uma mulher no meio de tantos homens, que é uma coisa muito boa. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Daí, até para mudar um pouco de paradigma, porque tinha a ideia do associativismo como era aqui, nós não podemos cristalizar. Claro, tem de se evoluir. Daí, abrir pela primeira vez na Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Marinhense, ter uma senhora como Presidente da Assembleia Geral. E temos, enfim, quer dizer, outra coisa não seria de esperar, dado muito bem, as pessoas estão satisfeitas e isto mobiliza depois também outras senhoras. Claro. E a Isabel Cordeiro também conhece imensa gente, não é? Pronto, e mobiliza uma série de amigas que se juntam todas em prol da associação. Em prol de uma causa e da associação. É isso. E creio que deve continuar assim. Creio que deve continuar assim. Quer dizer, eu um dia quando sair, recomendarei que com ela ou com outra pessoa, porque isto, tudo aquilo é voluntariado, está lá, não é? Claro. Por vezes até prejudicamos a nossa vida pessoal. Sim. Por causa destas coisas. Às vezes pagamos para ir trabalhar. Exato, pagamos por ir trabalhar. E é bom, e até se for mais senhoras, não faz, porque fazemos serviço ao bar. É dizer, e há uma coisa também que eu queria referir, é com uma senhora, embora não haja muito essa cultura e as pessoas vão embaladas, as pessoas por vezes, os homens, às vezes na conversa, quer dizer, utilizam um palavreado que eu entendo não é apropriado, porque pode depois lá ter senhoras, mas se já vem embalado de trás, aquilo sai. E eu não gosto, não aprecio muito isso. E com uma senhora, às vezes as pessoas contêm-se um pouco mais, têm mais cuidado. Se estiverem mais cuidado, quer dizer, isto tem de ir pouco a pouco, porque até aquilo também, estas coisas servem de pedagogia. Claro, claro. E o associativismo é isto mesmo, nós acabamos por nos cruzar com pessoas um bocadinho mais bem educadas, outras menos bem educadas, de condição social mais elevada, mais baixa, e portanto tem que haver ali não é? Algum cuidado. Tem de haver algum cuidado. E algum tempero na situação, não é? Sim. Ó, Sr. Presidente, como é que um militar vem para o associativismo? Porque eu sei, vamos agora falar um bocadinho de si, porque embora estando reformado, esteve muitos anos no estrangeiro, na Índia mais concretamente, como militar. Dizer, eu não fui militar, quer dizer, servi, portanto a minha profissão foi exercida num estabelecimento militar, mas como civil. Mas, obviamente, que até aos anos 90, o meu regime, em termos de férias, licença, era pelo regime militar, claro. Pelo RDM, pelo célebre artigo 109 do RDM. Quer dizer, como é que foi essa experiência lá fora, na Índia? Foi uma experiência boa. Quer dizer, foi uma experiência, já sabe que naquela altura isto atrapalha um pouco a vida de um jovem, não é? Porque foi para lá muito jovem, não é? Tropa. Pois, fui para lá com 22 anos. Sozinho? E vim com 24. Pois, porque aquilo era um contingente, não é? Nós fomos daqui, um batalhão, 2.100 homens. Quer dizer, e depois foi uma experiência, quer dizer, foi um bocado dura, porque na Índia nada se passava em termos militares como se passa hoje. A alimentação era muito má, também os barcos que passavam na Índia iam rumo a Macau ou a Timor e, portanto, só quando eles faziam para lá essas viagens, por vezes, é que levavam géneros alimentícios frescos. Né? E o que é que vocês comiam lá?
era mais já à base de arroz. Quer dizer, portanto, comia-se o normal de cá. Agora, em termos de hortaliças, isso não existia. Era mais, como disse, enquanto havia, era o grão, era o bacalhau, era a sopa, mas hortaliça não existia na sopa. Vocês também estavam situados, portanto, não interagiam muito com o povo índio? Quer dizer, indiano. Eu, onde estava, até tive bom relacionamento e convivi muito com aquelas pessoas, porque a minha patente, digamos assim, era da classe praças, era ao cimo, era primeiro cabo, e fui parar, a minha especialidade era de condutor, autorrodas, mas fui parar a manuense, fui parar a uma secretaria das oficinas. Depois tinha de ir buscar sobressalentes de automóvel pela parte do Estado, a uma zona, uma terra que ficava junto ao próximo, muito próximo da cidade de Vasco da Gama, chamada Alparqueiros. Mas tínhamos de ir também ao mercado local. E quando ia ao mercado local, eu convivia com as pessoas. Havia uns estabelecimentos que eram daquela família, de uma pessoa muito conhecida, que foi deputado aqui da Assembleia da República, do CDS, chamado Narana Cassoró. Ele é goês e eu ia aos estabelecimentos, ele tinha a família, tinha uma série de estabelecimentos de todos os ramos, um dos quais era de sobressalentes material automóvel, e eu ia lá, quer dizer, portanto convivia com muitas pessoas. E qual é a noção que tem do povo indiano? São pessoas... O povo indiano, eu devo dizer-lhe que nós deixámos algumas marcas negativas naquele povo, porque quando eu lá cheguei, outras comissões e expedições já por lá tinham passado. E aquilo que eu via nas pessoas é que elas tinham, não de dia, mas de noite, se andassem sozinhas, tinham medo. A sério? Tinham medo, tinham receio da nossa aproximação. Porque eles usavam sempre, nós às vezes nem dávamos por eles, de noite, não é? Não havia iluminação, e de noite eles, quando nos pressentiam e vinham sozinhos, começavam logo a dizer boa noite senhor, boa noite senhor, boa noite senhor. Quer dizer, isto era uma característica do medo. Enquanto não passavam, deixavam de falar. Isto, creio que outros contingentes militares que lá estiveram antes de nós... uma marca negativa. Deixaram uma marca negativa. Mas sobre alguma história em concreto que possa partilhar? A história em concreto que eu posso partilhar é que nós, a eles, chamávamos-lhes monhés. E eles a nós, os do continente, chamávamos os paclós. Era o branco, era pacló. E aquilo que eu verificava neles e assim com histórias é que eles eram umas pessoas, e eu acho que era devido ao medo e aos aspectos negativos que outros que nos tinham antecedido tinham deixado, que, como disse, começavam logo a dar sinal da sua presença à medida que se aproximavam de nós. Mas quando estavam todos em conjunto, eram umas pessoas que não diziam nada. Eram completamente fechados sobre eles próprios. E tinham medo, tinham pavor, não é? E o episódio que tive, que chamava-se restaurante, mas enfim, quer dizer, aquilo era uma cabana, uma palhota com 4 paus e umas coisas por cima, mas chamava-se o restaurante. E assisti, porque algumas vezes fui a esse restaurante, principalmente depois de se receber o pré, que era o dinheiro que recebíamos ao fim do mês, chamava-se o pré, e assisti a um dia estarmos, e o comer normalmente era à base de frango, uns ovos cerrados, quer dizer, e cheguei e presenciei alguns colegas meus militares, não do meu batalhão, mas de outros batalhões, que pediram comer. Quer dizer, pediram comer e já não havia. Não havia frango e os indivíduos insistiram, junto dos senhores que estavam na cozinha, que queriam comer.
E os senhores aquilo que fizeram, porque eles utilizavam o mesmo termo, senhor, eu vou estrelar um ovo, eu vou estrelar, quer dizer, era assim que eles se dirigiam a nós. Claro. E há um Não deles, havia emendas, não é? não havia nada. Era o que havia. E há um que esbofeteou o senhor que estava na cozinha, quer dizer, eu estava por ali por perto e era eu, porque onde eu estive acortelado era a Velha Goa e esse restaurante é a Velha Goa. E isso aconteceu com umas tropas que até eram de engenharia que estavam em trânsito para o outro lado. Quer dizer, e eu dirigi-me ao colega meu que não devia ter feito aquilo, estar a esbofetear, porque se não tinha, se ele estava a dizer que não tinha que comer, é porque não tinha. Eu próprio estava ali, se calhar há mais tempo do que eles, e também já não me calhou, não me chegou o frango. E depois esse militar reagiu, envolvemos-se, digamos, à porrada, né? E foram exatamente os senhores naturais lá, que nós chamávamos de monhés, que vieram pôr-se a meu lado. Quer dizer, portanto, tenho muito bem para dizer. E tenho outro episódio já agora. Força! Aqui na Figueira, vivi aqui na Figueira. Eu, um dia, vim de Lisboa e a minha mulher, vínhamos passar férias em agosto, e a minha mulher tinha ido, andava a passar na altura por uma ligeira ou profunda, não seria, depressão, e foi a um especialista e receitou-lhe umas injeções. Mas não trouxe a credencial para poderem dar-lhe aqui as injeções, quer dizer, e depois fui ao posto médico, lá em Marinha das Ondas, disseram, não podemos, e eu vim ter, aqui à Policlínica, a um senhor que era enfermeiro, natural de Goa, que era o senhor Fernandes, e tinha a mulher que era também natural, eu não me recordo agora o nome dela. E quando me dirigia à Policlínica, perguntei, que a mulher está para levar aquela injeção, e isso podia. Mas como vi a senhora de cor, vi logo que era goesa, perguntei-lhe, olha, desculpe, mas a senhora nasceu em Goa, porque havia uma grande comunidade, não sei se ainda hoje há, mas creio que há, comunidade de indianos naturais da antiga Índia portuguesa, em Moçambique. Ele disse, não, eu nasci em Goa. Assim, pois, então, mas por que é que o senhor pergunta isso? Porque eu fui lá militar. Foi? Pois fui. E olha, e contei-lhe o episódio de ter ido dar sangue, eu e mais uns quantos colegas, tinha sido pedido e que tinha a ver com uma senhora que tinha sofrido um acidente, que era filha de um juiz. Mas esse juiz não era nada bom para os paclós, e eu disse, olha, fui dar sangue ao hospital, mas se fosse hoje, se calhar, não tinha ido. Ele disse, então, que hospital é que o senhor foi? Olha, fui a Ribandare. O Ribandare era o hospital militar na Índia. Foi. Então, e o senhor recorda-se quem é que lhe tirou o sangue? Não foi você? Não, fui eu, era do Batalhão Caçadores de Alentejo, era eu e mais uns quantos soldados. E a senhora diz, olha, se eu lhe disser que fui eu, porque eu fui enfermeira lá e o meu marido, e depois chamou, e estivemos ali a conversar, quer dizer, tantos milhares de quilómetros, e tantos anos depois, veio encontrar uma pessoa que me tinha... Infelizmente, a senhora já faleceu. Já faleceu, sabe? Já faleceu há algum tempo, e o filho mora no Outeiro. É verdade, o mundo é pequeno, não é? Como verdade, se costuma dizer. Então, o senhor Manuel Caiano esteve na Índia durante 2 anos e foi para lá ainda solteiro? Ou... Sim. E depois, quando veio, depois é que constituiu família? Quando vim, não estava a pensar em casar tão cedo. Mas depois senti-me desenquadrado porque havia os bailes. E naquela altura, muitos dos rapazes da minha idade, uns tinham ido para Angola, outros tinham ido para a Guiné, para Moçambique, e outros tinham emigrado. De modo que todos aqueles rapazes que por ali estavam eram todos mais novos do que eu. E senti-me desenquadrado, assim, tenho-me casar. Então, casei-me. Passado de um ano e qualquer coisa de ter vindo. E depois, pronto, foi quando foi então para o Samuco, não é? Depois eu estive, quando vim, fiquei colocado no Ministério, como civil no Ministério do Exército,
no Grupo Armazéns de Belém, na Calçada Ajuda. E há depois, que ainda existe, o Campo de Tiro de Alcochete, onde já se falou que era para ir o novo aeroporto, que, enfim, as pessoas que diziam que o novo aeroporto ia para o Campo de Tiro é porque não conheciam o Campo de Tiro. Claro. Não ia para terrenos, ficava próximo do Campo de Tiro e ia inviabilizar a existência do Campo de Tiro, tal como eu o conheci. E depois, 6 meses depois, eu fui para lá e lá fiz a minha vida profissional, morando até há pouco tempo, Samu. Não é? Até há cerca de 12 anos. Já foi até, saí em 1997. Quer dizer, já podia ter saído até antes, só que os comandantes que lá estiveram não me deixaram sair, mas depois a coisa foi apressada porque fui operado a um tumor e então aí tive de sair. Depois, entretanto, é que veio para... No Samoco, enquanto estive no Samoco, fui 17 anos presidente da direção daquela instituição. Quer dizer, o bichinho já cá estava, só nunca tinha tido, era a oportunidade de me ter dedicado a isto, não é? Claro. Mas o bichinho do associativismo já cá estava, quer dizer, eu recordo-me perfeitamente bem, isso tem a ver uma coisa com outra, e se calhar por isso, quiçá, que todas as coletividades, e isto foi uma coisa que eu observei, pelo menos onde eu estive, todas as coletividades foram fundadas mais ou menos em 1919, no fim da Primeira Guerra Mundial. Todas, havia necessidade das pessoas havia necessidade se agruparem, das pessoas. Exatamente, sim. Talvez por ter essa noção, por ter esse conhecimento, porque procurei saber e dizer, mas porquê é que todas as coletividades, quer dizer, e cheguei à conclusão que tinha a ver com isso. Se calhar também um bocado por estar tanto tempo ligado, como militar, vocês também próprios tinham que se agrupar. Exato. Quer dizer, portanto, isso nasceu. Para sobreviver, e logo tive a oportunidade, porque eu não fui, podia ter ido para a coletividade lá no Samoco antes, uns anos do que fui, só que, enfim, eu estudei, tenho o 2º ano de Engenharia, estudei no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, no ISEL, não acabei, por uma coisa que hoje ainda se fala muito, é porque eu estava num centro, eu que não sou nada belicista, e estava num centro de experiências de material de guerra. Claro. E, na altura, quando me convidaram, eu não estava disponível e não fui. E depois, naquela altura, fui, porque também surgiu, não é que tivesse bem disponibilidade, mas era um grupo de pessoas a que eu não fui capaz de dizer que não. Claro. E fizemos, quer dizer, tive todo este tempo, mas com objetivos. Porque sou do associativismo, gosto do associativismo, mas tenho que ter objetivos. Quer dizer, para ir para lá, porque os bares funcionam, para estar a aviar um café ou uma cerveja, ou isto ou aquilo, que se calhar é capaz de haver muitos. E para isso não gosto do associativismo disso. Tem de fazer sempre qualquer coisa. Exatamente. Sr. Presidente, foi um prazer tê-lo aqui connosco no nosso programa. Ficamos a conhecer um bocadinho o que se vai fazendo na Marinha das Ondas, uma freguesia que fica a 18 km da Figueira da Foz, portanto um bocadinho distante. E mais uma vez vou mostrar o calendário, o próximo dia 6 de novembro, o próximo dia 19 e o próximo dia 20 no pavilhão Gimnop Desportivo na Marinha das Ondas. Far-se-á história com eventos que vão marcar o aniversário, estes 63 anos de existência desta grande associação. Sr. Presidente, muito obrigada, foi uma honra. Nós voltaremos em breve com mais histórias e mais pessoas especiais. Até lá.